Olá, seja muito bem-vindo à nossa aula de filosofia. Eu sou o professor Lincoln. Estaremos aí batendo papo, a respeito das aulas que a professora Vanessa está nos disponibilizando ali através do Aula Paraná. Então a gente vai estar refletindo um pouco mais sempre a respeito de tudo aquilo que ela vem trazendo e também, agregando mais temas, outros exemplos também. A gente vai estar sempre tirando dúvidas aqui. Então eu vou deixar esse canal em aberto, para vocês que são os meus alunos aqui de Inácio e também para os demais alunos aí que forem pesquisar sobre o tema de filosofia. Então, para a gente estar sempre batendo um papo através, desses conteúdos que forem disponibilizados através aí da Secretaria de Educação do Paraná. Bom, então, antes de começarmos, lembrando, eu também tenho aqui meu caderno, então eu também estou, voltando aí também às anotações, fazendo as anotações no caderno, como eu já fazia antes, das nossas aulas. Porém, eu não tinha uma aula antes que eu analisava para trazer, tendo como vista que vocês já tivessem acesso ao conteúdo, como a professora Vanessa está disponibilizando. Então, eu analiso o conteúdo que ela faz, que é o tema que a gente vai falar também a respeito, sobre analisar. O que é o analisar? Os alunos que tiveram aula comigo no começo, do ano já sabem essa brincadeira que eu fiz com relação, à palavra análise e as outras palavras que a gente vai estar falando também a respeito durante aí as nossas aulas. Então esse vídeo aqui dessa nossa primeira semana, e foram essas duas aulas que a gente vai estar falando a respeito dela aqui. Então, como foi uma das atividades sugestivas que ela falou para vocês pesquisarem um vídeo, a respeito dos temas falado na sala de aula, ficou meio estranho, falado na aula, que ela disponibilizou, para vocês estarem acompanhando aí da casa de vocês. Então a gente vai estar vendo e revendo, fatores que ela trouxe e apontou para a gente estar visualizando aqui e falando a respeito. Então, na primeira aula já, ela falou a respeito da filosofia, que ela como uma filosofia não como uma ciência, uma ciência empírica, algo que seja concreto, ou seja, aquela ciência palpável que vai dizer por A mais B que é isso e pronto, acabou. Então a filosofia vai ser essa reflexão da realidade. Eu gosto muito da filosofia por esse ponto de vista, de ser essa busca da compreensão dessa realidade que nós vivemos. Então, filosofia não vai ser algo fechado apenas para vocês aprenderem e utilizarem somente na sala de aula ou agora em casa, Então, a filosofia ela vai sempre ser levada aí até os seus dias fora da escola, para depois que vocês tiverem ingressando numa faculdade e também depois. Porque a filosofia, por mais que ela falou que a filosofia não é a filosofia de vida, nós vamos utilizar os elementos, da disciplina de filosofia para estar atribuindo aí, tendo essa questão dessa vantagem que nós vamos ter dessas pessoas que tiraram seu tempo para aprender, para investigar, para aprender mais sobre a filosofia, para trazer essa reflexão para nós podermos utilizar, ou então para nós evitarmos muitos problemas, como nós vamos ver no decorrer desse ano e do ano que vem, se a gente voltar também para o presencial. Então, nessa aula aqui, basicamente vai ser essa relação aí da filosofia, como algo útil, antes de mais nada, algo que vocês vão levar aí para a vida de vocês, porém não ser aquela filosofia de vida, que muitos dizem, mas sim você utilizar os recursos da filosofia para compreender realmente como as coisas funcionam e como a gente vai ver nessa aula de hoje. Então lembrando também, que a filosofia ela vai depender do contexto e da análise, principalmente da análise no contexto também, digamos assim, e o contexto quando falarem o contexto, contextualize alguma coisa, então você vai estar ciente que contexto é o espaço e o tempo que uma determinada coisa está acontecendo. Ou seja, por exemplo, nós podemos contextualizar, esse fator que aconteceu, nesse ano de 2020, que seja a questão aí da pandemia, que foi algo global, ou se acontecesse algo relacionado a uma determinada região, seria, no espaço e no tempo, que nós iríamos contextualizar o porquê que aquilo estava acontecendo, o que aquelas pessoas estavam pensando, o que elas estavam fazendo. E analisar, a análise, que é você repartir o todo para compreender em partes, ou seja, pegar as minúcias ali daquela coisa completa, daquele algo geral, e você pegar aquelas partes para compreender perfeitamente, para você ter essa reflexão, essa compreensão
do que está acontecendo. Porém, utilizando esses recursos de contexto e análise, nós não podemos cometer o anacronismo. O que é o anacronismo? O anacronismo é nós pegarmos e julgar o pensamento de uma determinada pessoa ou de povos num determinado tempo. E no caso espaço também, no contexto. Então, o julgamento, nós fazemos o ato de julgar é cometer anacronismo. Porque como pode nós, passamos já e identificamos do lado de fora, ou seja, nós estamos no futuro, julgar algo que estavam vivenciando, as pessoas estavam imersas naquele contexto, naquela forma de pensar. Então, se eles pensavam daquela forma, nós precisamos compreender e entender o que estava acontecendo para nós analisar aquilo e não julgar. Então, o julgar ele é muito prejudicial na área da educação, na área da ciência, na área que for, que você for estar fazendo a sua pesquisa. Cometer o anacronismo, ele não é aceitável, porque é uma coisa fora da área do conhecimento, é uma coisa relacionada totalmente ao ego, que a gente vai trabalhar bastante em cima a respeito disso, do ego, de ser dentro, utilizar os seus fatores internos para estar julgando. O julgamento, por si só, já é algo, uma crítica ruim, digamos assim. Então, o anacronismo ele não vai servir aqui, tanto na área de história, em qualquer área humana, nós também não podemos utilizar na área da filosofia. Nós precisamos buscar compreender e aproveitar dessa filosofia, do filosofar dos outros filósofos e da nossa própria forma de filosofar. Então nós vamos estar em busca sempre dessa forma de pensar, dessas maneiras aí de estar se beneficiando dessa disciplina que eu acredito que você vai gostar muito no decorrer do tempo. Voltando aqui ao assunto, para que filosofar? Bom, vamos ver aqui o que foi anotado, que eu fiz as minhas análises, é claro, também fiz os meus rascunhos, como vocês também estão fazendo no caderno de vocês, vocês usam as videoaulas para vocês assistirem, tomarem nota, de preferência, e já vai exercitando essa atividade de você estar começando lá, a professora está falando, você já tem uma compreensão, você já tem um raciocínio sobre aquilo, você já toma nota, já lembra de algo, enquanto ela vai falando, você já vai escrevendo ali, vai deixando ali estruturado para você estar lembrando depois, estudando, revendo tudo aquilo que você for anotando. Então, como eu falei para vocês no começo da aula, o interesse de buscar em filosofar é compreender como as coisas funcionam e por que elas funcionam daquela forma. Então, isso que vai ser extremamente útil no nosso dia a dia, porque nós vamos estar estudando a filosofia. Por causa que nós precisamos estar em busca de consciência do porquê das coisas, do porquê fazer isso, do porquê fazer aquilo, do porquê isso acontece, do porquê isso não acontece. Muitas vezes a gente apenas vive no modo automático e acaba esquecendo de ter essa consciência. Portanto, isso que vocês estão acompanhando agora, essa videoaula, parece que eu estou falando diretamente para você e você está tendo essa conversa interna na sua mente aí, mas eu simplesmente estou olhando aqui para o computador e você está aí na sua casa olhando para a tela ou do seu celular ou de um computador também, ou de um tablet, claro. Então isso faz com que nós não apenas agimos, mas sim nós se beneficiamos daquele contexto que está, que nós estamos imersos. Então se tudo isso está acontecendo, você não está me vendo numa sala de aula, nada impede de nós estarmos agora utilizando desses recursos. E se não existisse esse recurso, como que seria? Ou, por exemplo, se esse recurso só existisse daqui a tantos anos, e você tivesse esse benefício, você poderia falar, mas por que eles não usaram tal artimanha, digamos assim, para se beneficiar? Então não tem como. Então nós podemos sim aproveitar desse momento, aproveitar esse contexto que nós estamos imersos e com o passar do tempo dessa construção do conhecimento e sermos beneficiados e não prejudicados. Então o ato de filosofar, vocês já, como viram na aula da professora Vanessa, fizeram todo aquele processo de reflexão, viram todo aquele conteúdo que ela trouxe, disponibilizou para vocês, falaram, e eu quero trazer também para reforçar, para essa questão fugiu da memória,
da consciência, de você estar consciente do porquê das coisas, ele é muito útil para quando você for realizar alguma coisa, você não realizar apenas no automático, e sempre quando você precisar fazer alguma coisa, você sempre levar os porquês, né? O porquê disso, porquê daquilo. As crianças, quando tem, né, a sua fase lá dos porquês, elas estão, né, com a sua mente aberta para o conhecimento, para compreender as coisas, e elas acabam, né, buscando sempre os porquês das coisas. E nós devemos ser, né, essas eternas crianças para estar continuando perguntando por quê, mas por que disso, por que daquilo. O grande problema é quando nós nos agarramos às nossas certezas. Nós vamos ver daqui a pouquinho mais a respeito disso, né? Muitas vezes nós somos confrontados quando uma pessoa fala: ah, não, mas você está errado. Nossa, é uma palavra que choca muito, né? Principalmente as pessoas que são muito agarradas às certezas, para que seja uma forma ou de você se defender, ou uma forma também de você querer impor, né, o que a outra pessoa precisa pensar. Você tem, nós, seres humanos, quando eu falo você, mas lembre-se sempre nós, eu também, como professor e também aluno, querendo ou não, né, nessa passagem da vida, é nós não se apegarmos tão fervorosamente às nossas certezas, para nós não sermos fanáticos por ela e não acabarmos sendo rudes, né, querendo implantar e ter esse total controle dos fatores externos que nos, na verdade, nessa tentativa de ter controle absoluto das coisas, nos prejudica muito mais do que nos beneficia. Então, sempre quando nós formos fazer alguma coisa, tentar normalmente fazer essas perguntas, utilizar o nosso eu pensador, o nosso lado filosófico, né, em busca das perguntas, e sempre fazer o porquê que eu estou fazendo isso. Ah, por causa do fator X. Mas por quê? Ah, porque eu vou chegar em tal lugar. Mas por que eu quero chegar em tal lugar? Ah, porque lá eu vou se sentir assim. E por que eu quero se sentir assim? Ah, porque eu quero estar em busca da felicidade, que é o nosso primeiro tema, né? Que a gente começou, né, no decorrer aí das aulas presenciais, e daqui a pouquinho a gente vai dar continuidade sobre essa temática da busca da felicidade, o porquê que o ser humano busca a felicidade, qual que é o sentido da vida, a gente vai poder também refletir, e principalmente essa questão da felicidade que os filósofos, quando começaram lá, os filósofos gregos, como vocês aprenderam com a professora Vanessa, né, o que estava acontecendo, daqui a pouquinho a gente vai estar falando mais também, mas os gregos, né, eles tinham essa questão da filosofia muito mais prática, né, e a prática era a busca pela felicidade. Epicuro é um grande filósofo que a gente vai poder estar estudando mais para frente, relacionado principalmente à felicidade. E também tem o Sêneca, que a gente pode estar utilizando com o estoicismo, que vai falar bastante a respeito da felicidade. E é uma coisa que eu acho muito interessante da gente estar se aprofundando nesse conhecimento em busca, né, dessa felicidade, que é o nosso primeiro tema, depois que a gente for estar revisando todos esses temas que a professora está disponibilizando, está propondo. Então, ter também um propósito definido, né, influencia muito na nossa decisão. Ou seja, quando nós não estamos, né, agindo conforme o nosso propósito que nós definimos, ou seja, o propósito é aquilo que nós estamos dando uma proposta, né, melhor dizendo, uma proposta do que nós iremos fazer. Então eu defini, eu falei, eu preciso fazer isso. Então, aquilo que eu estou fazendo, no caso agora, eu estou estudando, eu tenho um propósito definido de estudar a filosofia. Então, as outras coisas que vão acontecer no decorrer desse processo vão influenciar na decisão daquilo que você vai fazer. Por exemplo, na nossa aula de filosofia, se você não tivesse um propósito de estar buscando algo relacionado à filosofia e que não tivesse uma pequena pressãozinha ali, né, da questão da nota e questão de presença, será que talvez a sua decisão de ficar aqui acompanhando a nossa aula, acompanhando, né, todo o material, será que essa seria a sua decisão? Seria o seu propósito? Você faria um propósito para estar realizando essa ação? Normalmente, né, quem está querendo em busca, né, de respostas, quem está querendo, né, aprender para evoluir, sempre criará um propósito com base nisso. Então, quando você vai querer realizar algo, por exemplo, uma pessoa que quer fazer determinada função. Eu não vou dar aqui um exemplo, mas vocês que já têm na sua mente qual a faculdade, por exemplo, que você quer exercer, ou qual a profissão que você deseja passar aí a sua vida fazendo, você sabe que você precisa, né, realizar um propósito para fazer aquilo, né, o passo a passo, digamos assim, para estar realizando. Qual que vai ser a influência?
normalmente nós tendemos a seguir o nosso propósito. Nós precisamos, muitas pessoas também às vezes esquecem desse propósito e acabam aí tomando vários tipos de rumos e acaba esquecendo dos seus deveres. Então, o que eu quero te falar aqui a respeito do propósito definido? É muito interessante, né, quando você for realizar algo, você definir o que você quer fazer, certo? Aí, quando você for tomar uma decisão, né, você já ter claro na sua mente os 5 porquês. Eu gosto de colocar esses 5, porque você pensa lá, eu vou fazer tal coisa. Por quê? Um dos 5 porquês. Eu quero chegar, que nem eu comentei já hoje, né? Você faz 5 porquês, você vai ter claro na sua mente, né, clara a imagem daquilo acontecendo, de você se sentindo bem, realizando aquilo que você decidiu fazer. Então, a influência, né, vai estar relacionada sempre ao propósito. Muitas pessoas sofrem por não terem claro na sua mente qual o propósito que elas estão fazendo. Muitas vezes elas começam a fazer alguma coisa e param no meio do caminho, ou às vezes elas focam em um determinado assunto que não vai beneficiar elas, ou seja, elas colocam lá um pequeno propósito, um propósito que às vezes nem é dela, e elas acabam seguindo aquilo, sendo influenciadas a tomar decisão e acabam, né, se sentindo frustradas. Porque o que acontece? Quando nós temos um propósito definido daquilo que nós vamos fazer, nós temos claro na nossa mente respondido os 5 porquês, e assim, gradativamente, quando você se separar numa situação, né, você vai ter uma decisão aí na ponta da sua língua de que caminho que você está seguindo. Muitas vezes a gente acaba realizando várias atividades. Eu, por exemplo, além da área de professor, também tenho outras áreas que eu atendo, que eu cuido, que eu gosto de estar relacionando, mas mas todas elas estão me alavancando para um propósito definido que eu já tenho, claro, a respeito da minha profissão, a respeito dos meus estudos. Então sempre vai estar ligado a esse fator. Então o importante de filosofar é você conseguir desenhar aquilo que você quer propor na sua vida para você realizar e também você tomar suas decisões com base naquilo. E o interessante aqui é que sempre, né, vai estar constantemente mudando, ou você vai estar adaptando ou aprimorando conforme aí for passando o tempo. Então, um dos filósofos que a professora Vanessa vai trazer para a gente estar analisando, que é o Sócrates, que vai utilizar muito da questão, né, das perguntas, de utilizar o recurso aí de estar dialogando, de estar comentando com as pessoas, que é esse método socrático, que ele vai utilizar da ironia e maiêutica, né? A ironia, como a professora já mencionou, é o só sei que nada sei, né? Como a capa do nosso canal aqui no YouTube. Então, essa só sei que nada sei, ela se torna irônica por ser contraditória. Então, tudo que é irônico é você estar numa expectativa de tal coisa acontecer de forma padrão e automaticamente quebra seu padrão e se torna contraditório. Por isso que normalmente os humoristas, né, eles são irônicos por eles fazerem as piadas como das situações do dia a dia, que são coisas, né, que tendem a se repetir, e quando eles fazem uma quebra nesse padrão, eles falam algo totalmente diferente, algo totalmente contraditório, se torna irônico. Então, como que Sócrates, que era um filósofo que estava em busca, né, desse conhecimento, em busca da sabedoria, ele vai ser irônico, porque quando ele diz que só sei que nada sei, ele está dizendo que não sabe de nada, sendo que ele está em busca, ele que sempre está em busca das respostas, em busca das perguntas, e ele vai fazer com que a pessoa, né, saia do automático e volte a filosofar também a respeito disso. E também serve para nós, né, a respeito disso. Quando uma pessoa me pergunta e eu responder só sei que nada sei, vai fazer com que ela pense a respeito daquilo que eu falei, como que eu não sei. Então, se eu sugerir para que ela me conte a respeito daquilo que era o que Sócrates fazia, ele falava que não sabia, mas você me conte, o que você sabe a respeito disso que você está querendo saber. Então, muitas pessoas iam com algum problema, ele falava que não sabia nada sobre aquele problema, as pessoas, às vezes, acabavam revelando a própria solução do seu próprio problema, só que elas não tinham a confiança, né? Elas não tinham, claro, esses 5 porquês daquela decisão que elas precisavam tomar. E a maiêutica, ela parte ali da questão de brotar, de parir a ideia.
Ou seja, não é a mesma, como ele fala que ele tem a mesma função que a mãe dele, que é ser uma parteira, a mãe dele era uma parteira, ele dizia que ele era parteiro, mas parteiro de ideias. Então ele fazia com que as pessoas compreendessem a sua ideia de fora, né, com essas questões filosóficas, e não eles inseridos, imergidos. Eu gosto sempre do comparativo lá, quando caso um peixe falasse, você perguntasse para ele, né, ele lá no mar falar, essa água, né, tá um pouco mais esverdeada, essa água tá um pouco mais cristalina, ou essa água tá meio salgada, essa água tá meio doce. O peixe provavelmente falaria, mas que água? Que água é essa que você está falando? Não existe nenhuma água, né? Porque nós compreendemos a água do lado de fora. Ele, como ele está imerso, né, dentro do mar, dentro do rio, para ele é algo totalmente natural. Ele não precisa pensar a respeito da água, porque ele está imerso. Ele não consegue pensar de fora, não conseguiria pensar filosoficamente, né, fazendo esse questionário. Claro que também questão de lógica é praticamente impossível, né? Nós compreendemos isso porque o peixe não fala, né? Vai falar, sua língua tá viajando. Mas é só essa análise para nós identificarmos essa questão de estarmos imersos e não conseguir enxergar. Às vezes a solução está tão clara diante dos teus olhos que às vezes a gente acaba não enxergando e depois de passar um tempo nós conseguimos enxergar. Nossa, mas era tão óbvio, por que eu não fiz isso? Era tão óbvio, por que eu não fiz aquilo? Porque depende muito dessa questão filosófica de estarmos visualizando de fora para compreender. Lembrando que não é a questão do anacronismo, de julgamento, é sim de compreensão. Eu gosto muito da questão também dos óculos, né, dos sábios. Normalmente, né, como Sócrates, que era um grande sábio, ele falava que não sabia, só sei que nada sei, e ele também estava dizendo, mostrando da sua sabedoria, apresentando que, por mais que ele entregasse uma resposta, por mais que eu entregasse uma resposta para você, ou por mais que você entregasse uma resposta, né, para minha solução, talvez eu não conseguiria enxergar devido à minha percepção, né? O que é a percepção? É o ponto de vista, né? Vocês que tiveram aula lembram lá do desenho lá do olho cortado com a costura, né? Que é um ponto dado dentro do olho, né? Então é o ponto de vista de cada um. Então quando nós temos o óculos, né? Nós vamos construindo seu óculos. Então os sábios, né, eles construíram seus óculos, eles conseguem enxergar as situações conforme aquele óculos que ele foi moldando, que ele foi aprendendo, e ele tem aquele óculos. Por mais que eu queira mostrar o que eu estou vendo com o meu óculos, você não vai conseguir enxergar, porque você precisa ainda construir seu próprio óculos, né? Eu lembro sempre no desenvolver aí tanto da minha carreira como profissional da educação e também fora dela, na área comercial, agora parece algo tão óbvio, coisas que antes eu falava, não, mas precisa ser assim, precisa ser assado, e depois, visualizando com esses novos óculos moldados, eu vejo que não é tão certo assim como eu achava que era antes, né? E eu vejo por que muitos sábios, né, as pessoas com mais sabedoria, elas às vezes falam até menos do que aquelas pessoas novas, que estão naquele fervor, né, de querer defender uma ideia e querem mostrar para todo mundo que é aquilo, né, e querem mostrar o que elas estão vendo, mas com os óculos delas, né? Então, primeiro, antes de mais nada, para a gente tentar saber o que os outros estão vivenciando, para a gente solucionar o problema, a gente precisa ajudar elas a moldar esse óculos, e é o que nós estamos fazendo aqui hoje. E espero também você poder contribuir com as outras pessoas quando você for aprender, né, todos esses fatores da filosofia, tudo aquilo que você for aprender na sua jornada, quando você for ensinar as outras pessoas, você saber que você tem os seus óculos, e você vai ajudar as pessoas a moldarem os óculos delas para elas terem a percepção que elas precisam. Então, a filosofia como um fruto da quebra de padrão, como eu falei para vocês, quando nós temos essa certeza absoluta, aí você lança várias perguntas filosóficas, a filosofia acaba quebrando esse padrão. O que é o quebrar o padrão? Quando as coisas estão acontecendo naquela rotina, né, naquela forma padronizada, daquela forma sequencial óbvia, que já está acontecendo há vários tempos, vocês já têm noção que aquilo vai acontecer. Quando há uma quebra de padrão, uma quebra naquela forma de pensar, quando você lança uma pergunta a respeito daquilo, o que é uma quebra de padrão? O nosso padrão antes era a gente ir para a sala de aula
no determinado horário e fechar, bater o sinal e ir embora naquele outro determinado horário, de segunda a sexta. Então, esse era o padrão. Agora quebrou-se o padrão porque nós estamos aí com novos horários, novas formas de estudar, novos professores. Então, quebrou-se o padrão, né? E a filosofia vai fazer com que nós refletimos. Mas por que aconteceu isso? Por causa da pandemia. E por que aconteceu isso? Por que aconteceu aquilo? Nós acabamos estando conscientes de tudo aquilo que nós estamos fazendo. E lembrem-se, marquem isso daqui para vocês, que a principal ferramenta da filosofia é a linguagem. Quando a professora falou lá a respeito, né, desse surgimento da filosofia como quebra de padrão também, então a filosofia como fruto da quebra de padrão, é que as coisas estavam acontecendo lá na Grécia de uma determinada forma rotineira, não existia nada de diferente, então elas estavam pensando daquela forma, como de costume. E quando há essa quebra, né, do convívio social, da quebra da rotina do dia a dia dos gregos, automaticamente vem-se a pensar novas formas, novas possibilidades, e aí a filosofia entra para responder todas essas questões, para em busca, principalmente, né, de responder. Então, como as outras disciplinas vão utilizar outros recursos, como documentos, vão utilizar, por exemplo, mapas, por exemplo, a régua na questão das exatas, a calculadora, tudo mais, são ferramentas. A filosofia vai utilizar a linguagem, seja ela escrita, seja ela falada, seja ela gesticulada, seja ela por imagens, sinais e tudo mais. Tudo que abrange a questão da comunicação vai ser utilizada para a ferramenta da filosofia. Então, naquela questão também, principalmente como vocês viram lá que a professora comentou, que a filosofia vai surgir depois dessa renovação da escrita, essa nova moeda vai surgir também, vai ser questões, né, da comunicação que vai ser mudada, que vai ser adquirida aí na sociedade para fazer essa nova forma de pensar. Então, existem percepções do novo sujeito grego. Então, a questão da cidadania, né, que a professora comentou, a respeito do novo cidadão, né, digamos assim, o cidadão agora grego, que o cidadão grego é o homem nascido, né, no contexto, nascido naquele tempo, naquele espaço, que vai ser o cidadão. E também não vai ser somente influenciado pela religião, não vai ser somente influenciado pelo mito. Então agora a questão política, né, então agora, né, daqui a pouquinho vamos falar, então agora, a partir desse momento, dessa quebra da rotina, vai se instituir a questão, né, democrática, vai se instituir essa nova forma de pensar esse sujeito político, né, não apenas religioso, quando era dito que o mito, né, nós precisamos dessa questão de compreender, mas as coisas são assim. Se cria esse mito para não precisar a nossa mente não ficar nos torturando, nós não precisamos ficar pensando, mas aconteceu aquilo porque agora não sei qual que é o motivo, qual que foi o significado do surgimento disso, né? Não sei qual que foi o significado do surgimento das pessoas, por que as pessoas existem. Cria-se o mito para responder essa questão e nos darmos espaço para nós pensarmos sobre outros fatores. Eu sempre gosto de falar nas aulas que o nosso cérebro ele é apenas incluente, ele não é excludente. O que isso quer dizer? Que quando nós incluímos uma informação, ela não consegue ser excluída. Então, para ser, digamos assim, excluída, ou no caso esquecida, nós precisamos acrescentar uma nova informação em cima. Só que essa outra informação permanecerá na sua mente. Ela não vai ser excluída. Não tem como você não pensar, por exemplo, no jacaré verde da boca, cheio de dente, abrindo e fechando na sua mente. No momento que você precisa não pensar naquilo, você traz na sua mente aquilo. Então, para nós darmos continuidade, nós precisamos incluir outras informações. E o mito vai servir para acalmar, né, essa tortura mental, essa atividade mental que está sempre acontecendo na nossa mente. E a ágora, né, é o espaço do filósofo de estar discutindo. Então aqui nós hoje não estamos na ágora, né, que é o espaço físico, né, como se fosse a praça, mas estamos aqui na nossa ágora, que é você aí no seu dispositivo, eu aqui falando para você por meio, né, desse outro dispositivo para a gente estar debatendo e eu contando a respeito daquilo que eu tive esse processo de aprender novamente para poder ensinar vocês e depois vocês aprendem
aqui na nossa aula, e depois poder ensinar e também vocês se beneficiarem para ficar cada vez mais fácil nas nossas aulas de filosofia. E para finalizarmos, então, nós vamos tratar essa questão, né, da mentalidade, da filosofia, que é essa construção do conhecimento, né, e para nós nos desapegarmos das nossas certezas, daquela que nós conhecemos, e nós darmos o próximo passo para o desconhecido, para tentar compreender o que é desconhecido, o que nós não sabemos ainda. Existe a barreira do medo, muitas vezes nós não queremos nos desapegar do conhecido para ir em busca desse desconhecido, porque existe o medo que é criado pela nossa mente, né? Existe essa barreira, muitas vezes, algumas pessoas um pouco mais intensas, outras um pouco menos, né? Mas sempre desbravar o desconhecido. Se eu não sei, eu gostaria de saber. Então eu preciso ir e saber o que é desconhecido ainda para mim. Então a filosofia vai permitir que nós começamos a desbravar aí esses novos horizontes e se beneficiar e aprender e estar sempre consciente das coisas. Então sempre essa questão do desconhecido fez parte do mito fundador, que a professora também comentou. O que é o mito fundador? É a origem de tudo. De onde que teve a origem das coisas? O mito fundador que vai responder essa questão que estava desconhecida até então. Então o mito vai servir para acalmar esses ânimos, para nós podermos caminhar para um novo desconhecido e ampliar os nossos aprendizados, as nossas experiências. E os filósofos que a professora também trouxe para nós, que é o Tales de Mileto, que vai falar a respeito da água, que é bem interessante essa questão, que foi o pai da filosofia, como a professora falou, por trazer essas questões relacionadas ao mito fundador e também dar origem às coisas através da água. Heráclito, com a questão também trazendo a água, né, no caso do rio, quando o homem nunca é o mesmo homem quando se banha, não é no mesmo rio, né? Então, ou seja, essa metamorfose constante, onde que o rio passa, o homem também deixa de ser porque ele está em constante transformação, está em constante mudança. E Parmênides vai falar que as essências nunca mudam. Então nós vamos também falar a respeito mais para frente, a respeito aí da metafísica, que vai além da física, com Descartes, e também a respeito da dúvida, que vai ser também um tema mais para frente, que é esse confronto necessário, que nós vamos utilizar esse recurso da dúvida para estarmos sempre aprendendo. Então, duvidar é sempre algo positivo na questão dessa construção, dessa nova construção do conhecimento. Então, se eu sei aquilo, para mim aprender outra coisa, eu preciso duvidar daquilo que eu sei. Então, quando nós nos apegamos e duvidamos de algo, se torna às vezes mais benéfico do que nós simplesmente nos apegarmos. Então, se nós duvidamos, né, nós estamos também, né, nos forçando a reforçar aquilo que nós temos como garantia de que aquilo funciona. Então, se aquilo realmente funciona e eu duvidar, eu estou reforçando porque eu vou precisar provar e eu vou mostrar que realmente aquilo funciona. E o nosso comportamento vai servir muito para isso. Ou seja, quando nós sabemos que aquela determinada função acontece, quando nós executamos ela, nós duvidamos, automaticamente nós reproduzimos, ou seja, nós produzimos novamente aquela ação, e aquela ação dando certo novamente, nós reforçamos, né, aquela questão, dando mais certeza, então não precisando mais se sentir mal por saber que tal pessoa está confrontando aquele nosso pensamento. Então, se nós tiramos as dúvidas ou iremos adicionando aos poucos, nós iremos sempre aprendendo e se beneficiando daquilo. Espero que você tenha gostado dessa nossa primeira aula, né? De cada semana, então, a gente vai estar elaborando, soltando aqui no canal um vídeo, conforme os estudos que a professora Vanessa vai liberando lá nas suas aulas durante a semana. Forte abraço e até o próximo vídeo.